Se a situação dentro da Série C ainda é bem controlada, com a equipe na segunda colocação, os bastidores extracampo da Macaca se agitaram durante esta semana. Devido a bloqueios judiciais na conta do clube, a Ponte ainda não quitou todos os salários referentes ao mês de maio com elenco e comissão técnica. A expectativa era de que os pagamentos fossem realizados até a última segunda-feira, mas ainda restam algumas pendências, como explicou o presidente da Ponte, Marco Antônio Eberlin, em entrevista à Rádio Bandeirantes. Dentro do combinado e acordado com a equipe, que é dentro do mês, são 3 dias de atraso, não são 3 meses, não são 30 dias após o vencimento do combinado, são 3 dias. Então eu não entendo por que dessa erupção vulcânica, então não existe descontentamento. É lógico que o José fica apreensivo. E aí, chefe, quando é que vem? Eles não vieram até mim, eu fui até eles. Só não pude ir na segunda-feira por esse problema de particular que eu tinha. Ontem eu reuni o grupo de jogadores, saí de lá e falei, deixa pra mim que eu tô resolvendo isso. Pela primeira vez, a Ponte não conseguiu honrar os salários dentro do mês para atletas e comissão técnica. Você exclui todos os demais funcionários da Ponte Preta, tá? Que já haviam sido pagos no 5º dia útil, certinho. Em um bate-papo de quase 40 minutos, Eberlin também comentou sobre outros assuntos, incluindo a não vinda do atacante Luiz Felipe à Ponte Preta. Jogador e clube estavam acertados, mas uma situação fez com que a negociação fosse encerrada pelo departamento de futebol da Macaca. Teve um atleta que a Ponte havia contratado, que é o Luiz Felipe, se não me engano, mas ele, quando aqui chegou, declinou ao gerente de futebol e ao técnico de futebol que ele estava vindo para cá por imposição de seu empresário e não por vontade própria dele. Prontamente foi rechaçado pelo João Brigatti e pelo Alberto Valentim. De forma pacífica, amigável, falou, a Ponte não quer ficar com ninguém aqui, que aqui não quer vir. Ele foi liberado. Não é problema de valores, até porque tinha um salário abaixo do que ganham os atletas da Ponte Preta, ou da média dos atletas da Ponte Preta hoje. Sem Luiz Felipe, com a janela de transferências abrindo no próximo dia 10, a Macaca segue em busca de novos reforços. E de acordo com o próprio presidente, pelo menos um atleta já está com a situação bem encaminhada para chegar ao Moisés Lucarelli. Um que havia sido contratado, eu acabei de falar no começo da entrevista que não queria vir para a Ponte Preta. Por isso que eu falava de 2 jogadores. Um contratado e um muito próximo. Esse muito próximo continua em andamento. João Brigatti e Ricardo Koyama. A dupla que faz parte do novo departamento de futebol é responsável pela busca por novos jogadores. E claro, sempre com a aprovação do técnico Alberto Valentim. Mas apesar disso, o dirigente da Ponte disse que encontra dificuldades no mercado, principalmente por 2 motivos. A dificuldade existe porque tem a concorrência, né? E está muito escasso as posições que a Ponte Preta procura, e por ser escasso, como eu disse, tem a concorrência, existe essa dificuldade. Não dá mais criar expectativa que nós vamos contratar um centroavante que não vai errar o gol, que vai ter uma performance muito boa, por 30 mil reais, por 40 mil reais, por 50, por 70 mil reais. Tá? Primeiro que já não existe. E quando você acha, o salário do jogador desse nível é da ordem de 150 mil reais para cima. Com expectativa dos pagamentos caírem até o fim desta semana, o elenco alvinegro segue na preparação para o próximo compromisso pela Série C. Na segunda-feira, a Macaca recebe o Tombense às 7h30 da noite, podendo retornar à liderança da Série C em caso de vitória e tropeço do líder Caxias. Olha, uma entrevista com o Marco Antônio Eberlin para falar a respeito dos salários atrasados. Você acompanhou aí, né, 3 dias daquilo que foi combinado. Eu gosto de entrevistar o Marco Eberlin porque a conversa dele não faz curva. Ele é um cara direto. As entrevistas com o presidente da Ponte não são entrevistas água com açúcar. Não é uma entrevista cinzeira em moto. Ele sempre acrescenta, tem coisas que não dá para falar, evidentemente, né? Como o caso da contratação, ele não pôde dar o nome, mas diz que já está muito bem encaminhado para a contratação de um jogador para a janela que abre no dia 10 de julho. Mas e aí, CH, você participou da entrevista com o alto mandatário Ponte Pretano, o que você achou?
Bom, é isso mesmo, né? Ele não deixa de responder nada quando você consegue fazer a pergunta para ele, né? Ele alonga muito as respostas e alguém tinha que falar para ele, como sugestão, que quanto mais curto ele for, mais perguntas a gente pode fazer e mais ele esclarece o torcedor, que é o cliente dele. Então essas respostas intermináveis, elas atrapalham quem está entrevistando. Eu fiz uma pergunta ontem. Existe. Ele é o presidente da palavra fácil. Tá tudo certo. Estudou na mesma escola do Tigrão. É a característica dele, tem o maior respeito, mas não é produtiva. Então por isso eu não gostei da entrevista. Ô Gleger, o que você extraiu daquilo que você acompanhou agora aqui na reportagem do Vinícius Abarca? Bom, Batista, o Marco ele é sempre... É a característica dele, né? Mas sabe de uma coisa que eu procurei saber aí nos bastidores? Porque assim, tem essa questão aí de que tem esse salário, teve problema para pagar essas coisas, que foi um ponto forte da entrevista. Mas a galera não está incomodada com isso não, tá? Os jogadores não estão não. Acreditam no presidente, acreditam na palavra dele, né? E reconhecem que a dificuldade ela não é só na Ponte. A dificuldade é no Brasil inteiro. Tirando aí os gigantes aí, todo mundo tem dificuldade para pagar no dia certo. Até os gigantes. Até os gigantes. Vide Corinthians. Exatamente. Então assim, a dificuldade ela existe no futebol. E o jogador desde a minha época era assim. Desde a minha época era assim. Eu cheguei, por exemplo, no Vitória, em Salvador, os caras falaram, aqui a parada é a seguinte, aqui recebe no último dia do mês, tá? O salário que é para pagar no quinto dia útil é lá no último... Aí pagava o da carteira, né? Que aí é no quinto dia útil, e o direito de imagem é lá no último dia do mês. Então isso aí já virou, não adianta, tá errado? Não sei se tá errado, mas é o que a grande maioria faz. Entendeu? Então, eu procurei saber... E a galera não está incomodada não, acredita no presidente, acredita que vem cumprindo rigorosamente tudo aquilo que é combinado lá dentro do vestiário. E aí, se vão falar ou não, é outra coisa, mas a galera está confiante na palavra do presidente. Então, Batista, não tem o que dizer, vai falar o quê? Se os caras lá de dentro acreditam e estão confiantes e estão falando que isso daí não tem incomodado nada, a tabela está mostrando, a Ponte é vice-líder do campeonato. E democraticamente eu quero discordar do presidente que afirmou ontem que o problema da Ponte, que não ganha em casa, é a rede social. É a família que está sendo pressionada na arquibancada. Desculpa, se está acontecendo isso, e se estiver acontecendo, eu lamento muito, deixa a família em casa. Você não tem segurança para levar no estádio. O atleta profissional ele tem que estar preparado para a cobrança. Hoje, o mundo do futebol é assim. E, infelizmente, porque eu não gosto e acho que atrapalha mais do que ajuda, a rede social faz parte da nossa vida. Não adianta achar que existe um mundo separado da rede social, porque não existe. Então, resta o quê? O grupo se adaptar, a ter um trabalho forte mental para que isso realmente, se estiver acontecendo, que eu não concordo, eu não acho que esse é o problema, não é? Se tiver acontecendo isso realmente, que seja resolvido por um profissional. Porque o atleta que não suporta entrar em campo e não aguenta pressão, tem que mudar de profissão. Você lembra que eu falei isso aí? Acho que foi na última partida, aqui no programa, eu falei sobre isso. Sobre a questão emocional. E é nítido. A gente percebe a postura do time Ponte Pretano jogando fora de casa e a postura quando joga em casa. A ansiedade, né? Aquela falta de criatividade, de dar um drible, de dar um chute. Falta de confiança. Falta de confiança, que automaticamente a ansiedade traz isso, né? Então, assim, não dá para dizer que é pelas redes sociais. Mas a cobrança, e eu estava falando isso agora na nossa área, né, CH? Falei isso agora. Que o torcedor também tem que ter um pouco de paciência. Tem 90 minutos para ganhar o jogo. Aí começa lá 10, 15 minutos. O time tá ali meio, já começa a vaiar. Isso aí atrapalha, não tenha dúvida. O atleta profissional, meu amigo, ele é um ser humano também, né? E a parte emocional, para mim, é o que tá pegando quando a Ponte joga aqui. Eu não tenho dúvida disso. Apesar da Ponte não estar jogando bem e tem que melhorar o desempenho, esse é meu conceito desse time que está aí no campeonato, eu quero dizer que não tem ninguém jogando bem. Porque é uma divisão com jogadores questionáveis. Mas a torcida não entende isso, Batista. Não adianta. E não, eu pelo menos, não romantizo a história de só ganhar fora. Eu olho o jogo. Tá legal?
Está organizado, vamos elogiar. Não está organizado, não está legal, nós temos que falar a verdade. Pelo menos esse é o meu conceito. Então, vamos ver. Tem mais uma oportunidade no final de semana para ganhar do Tombense e jogar minimamente com organização e bem. Olha, essa questão da família no estádio, o jogador de futebol normalmente vem de uma outra cidade, um outro estado, às vezes até de outro país. E aí, casado, esposa, filhos, o jogador é muito ausente. Treino, concentração, jogo. E a esposa com os filhos não tem amizade, porque não construiu ainda amizade na cidade. Não tem parentes, porque os parentes moram em outro estado. E aí o jogo é a oportunidade que tem da esposa e os filhos saírem de casa. Normalmente são filhos pequenos. E a esposa vai para o estádio, leva os filhos. E aí quando o clima é um clima muito violento no aspecto da crítica, gera essa preocupação do jogador, onde que afeta o emocional. Então não leve a família para o estádio, foi isso que disse o CH. É o seguinte, o jogador não vai falar não para a esposa. Não tem como ele falar não para a esposa. A esposa quer ir ao estádio. Filhos. Quem é casado sabe disso. Os filhos, né? Filhos querendo ir no estádio. Como é que o cara vai falar não? Mesmo correndo risco? Não é correndo não pode risco, falar, não? né? Ninguém vai ser morto no estádio, mas são essas críticas violentas. São os haters que acaba atingindo a família do cara. É agressão moral também, Batista. Isso é assédio. Um cara chegar lá e meter o dedo na esposa porque o jogador tá dentro do campo e não tá rendendo, tá errado isso. Tá errado isso aí. Tá errado. Então é por isso que eu sugeri. Isso acontece. Tudo bem, Glega, mas tem uns que estão preparados emocionalmente, como é seu caso, por exemplo, tudo bem. que aguenta a pressão e outros não. Tem isso também, mas isso daí é difícil, cara. Você vê, tem uma história aqui no Guarani, cara. Era o dia do aniversário da minha mãe, Guarani e Vitória, tudo pronto a festa, para depois do jogo a gente ia pra festa do aniversário da minha mãe. Eu falhei no gol. O Vitória ganhou de jogo de 1-0. O estádio caiu na minha cabeça, na cabeça da minha mãe, e assim, isso aí não adianta, não dá para controlar. É claro que a questão da agressão, aí não dá para, né? Mas a verbal não tem jeito, não adianta. E olha, não vai dar para a gente aprofundar, mas o Marco Eberlin, na entrevista, colocou uma situação ali que é terrível. Ele falou que não tem jeito mais de fazer o futebol com esse nível de salário que está sendo praticado. Para contratar um centroavante é 150 mil, acima disso, senão não consegue. Então, uma hora vai acontecer uma revolução, porque não tem receita para isso. Como é que funciona a administração? É receita e despesa. Você tem que ter uma receita maior do que a despesa, senão vai à falência. E aí, a entrevista foi bastante extensa aqui, a gente reservou apenas um espaço. E aí ele falou, olha, às vezes o clube consegue vender um jogador, faz um caixa, mas daqui a pouco está devendo de novo. Quando tem um mecenas, um cara que coloca o dinheiro, vai conseguir tocar a vida um pouco mais adiante, mas vai chegar um determinado momento que não terá mais esse mecenas. Então, uma revolução vai ter que acontecer, porque senão, hoje já está assim, né? A imensa maioria dos clubes tudo quebrado. Não tem condição de tocar adiante a sua vida financeira. Então vai ter que ter uma revolução. SAF, não é o que eu gosto, não acho o ideal, mas é o possível e emergencial, porque você não pode trabalhar sem orçamento, sem planejamento, isso não existe. Em empresa nenhuma, se você não tem planejamento, se você não tem comando, não tem dinheiro, quebra. Qualquer empresa, não é só o clube de futebol. Se o restaurante não tiver movimento, não tiver equacionado com dinheiro do caixa para fazer as compras, para poder colocar o produto à disposição do cliente que vai entrar supostamente dentro do restaurante para se alimentar, não tem jeito, Batista. Então a ponte, o Guarani já entendeu isso. Eu não sou a favor. Mas eu estou vendo que não tem saída. O Guarani já admitiu, nós vamos
nós vamos fazer SAF aqui porque nós não temos condição de tocar o clube. Eu acho que daqui a pouco, e eu não estou dando conselho para ninguém, sou ninguém para falar sobre isso, não é? Mas me parece que a coisa caminha também na ponte para uma SAF. Não tem jeito, Batista, porque assim, essa questão o cara ganha tanto, um atacante ganha 150, o jogador de futebol ele não tem preço. Não adianta, não dá para você dizer quanto que custa, por exemplo, o Gé. Quanto que você acha que o Gé tem que ganhar? Quanto que custa o centroavante que você vai contratar lá do Mirassol? É os caras que dão o preço, entendeu? O CH toca num ponto que é importante demais. Se não se organizarem nessa questão financeira e aí a melhor saída é a SAF, não tem como. Sabe o que vai acontecer? Vai aumentar cada vez mais. E aí você sobe de divisão, triplica o valor. Porque o cara está pedindo 150 na Série C, imagina na Série B. 300. É 300, então não adianta. E na Série A, 1 milhão. Nós falávamos ontem aqui da folha do Flamengo, eu estava conversando em off. Pô, o Flamengo é o quê? 60 milhões a folha do Flamengo? Não tem jogador que ganha menos de 1 milhão. O Al Hilal é 200. Então assim, olha para você ver. Então não tem jeito, não adianta. Ou entra no caminho que é traçado hoje do futebol ou fica para trás.